Agora é hora de cases do Comex. Por que alguns produtos lá fora são tão bem vendidos e aqui não chegam de jeito nenhum? É, tem alguns produtos, eu vou dar alguns exemplos muito legais que não chegam aqui no, na mesa do brasileiro consumidor. Vamos falar sobre isso? Então, solta essa vinheta, acompanha esse vídeo que vai ser bem bacana. Eu tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho eu tô ligado como é que por vocês a gente continua a fazer mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais alto. Pessoal, um pouquinho de tempo atrás eu fui viajar de férias e no meio dessa viagem, eu fui entrando num café aqui, um café ali, etc. E eu estava num país que tem um café chamado ginseng. Espetacular. Eu já tinha morado na Europa, eu já tinha sentido o sabor disso. E eu sempre adorei esse tipo de café que só tem na Itália. O fato aqui é que eu sempre pensei com essa cabeça de importador. É a área que eu amo, é a área que eu sou apaixonado. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: por que não tem o tal do ginseng vendendo numa cafeteria na esquina, na padaria da esquina ou qualquer outra coisa? Por que eu não posso comprar esse produto num supermercado? Como lá é vendido em cápsula, como se fosse uma Nespresso da vida, em supermercado. E aí eu fui tentar entender algumas coisas aqui e ali. O fato aqui, gente, é que tem muitos produtos lá fora que não são aceitos aqui. O tal do ginseng, ele é, se não estou enganado, semente de gengibre, café e alguma outra coisinha. E ele pode ser caracterizado como um produto não aceito aqui no Brasil por Anvisa ou outros órgãos anuentes. Isso tudo acontece com outros produtos também. E também, inclusive, com animais silvestres que não são da fauna brasileira. Nossa, Thiago, que curioso. Pois é. Eu falo essa história do ginseng, que ela é um tanto quanto simples. Você põe na sua máquina de café que você tem na tua casa, faz o teu café e toma. Não causa absolutamente nada. Em mim causou gosto bom e talvez uma certa dependência, mas isso é meu. O ponto aqui a ser dito é o seguinte: nós temos itens que podem ou não entrar no Brasil por algum motivo específico. Eu vou dar um exemplo muito claro. Um conhecido meu, menino que trabalhava comigo, ele ficou muito doente por conta do tal do vape lá, que a gente brinca que fala que é o pendrive. Ele fumava o tal do vape, ficou mal, teve problema em pulmão, etc, foi pro hospital. E aí é que tá. O tal do vape não é aceito no Brasil. Ele vem por vias informais, contrabando. Contrabando. E outros produtos idem. O absinto, que é uma bebida que, se não me engano, tem na Rússia, a mesma coisa, não é aceita no Brasil por conta do teor alcoólico. O ponto aqui a ser dito é que tem alguns produtos que são vendidos lá fora de uma forma muito simples, que não são aceitos aqui no Brasil. O café de ginseng que eu falei para você, que você em qualquer lugar na Itália sente e pede, eles vão te dar. O ponto a ser dito, gente, é que tem muito produto lá fora que tem uma oportunidade gigantesca de entrar aqui e não pode por alguma falha ou alguma falta de comunicação ou mesmo alguma restrição. Eu não estou defendendo o vape ou o absinto, não, não. O que eu estou querendo dizer é que muitos importadores querem trazer produtos diferentes que não conseguem, não podem, ou não têm a autorização para trazer isso para cá. Nossa, Thiago, mas você falou do ginseng, do café ginseng. Por que ele não é aceito? Bom, depende, tem a composição dele, que pode ser uma composição que vai além da regra e tudo mais. Eu não entrei muito nesse mérito. O ponto a ser dito aqui é o seguinte: se nós temos esse tipo de produto, produto vendido na Itália em qualquer café, gente, que não faz mal para ninguém, não é aceito aqui no Brasil, por que existe isso?
Lobby da empresa, eh, de café? Não sei. Às vezes a Anvisa não aprovou? Não sei. O ponto a ser dito aqui é que tem uma gama de produtos lá fora querendo entrar no Brasil que não podem. Produtos lícitos, legais, autorizados. Não vape, não absinto, nem nada do tipo. Eu estava outro dia conversando com um rapaz, ele tem um bar, se não me engano, aqui em São Paulo. E ele me disse que ele trouxe numa viagem dele, ele comprou 4 garrafas de absinto na mala dele, trouxe bonitinho, colocou no bar e vendia isso a um absurdo. Mas vendia. Mas ele tinha a garrafa porque ele trouxe de uma viagem, que, teoricamente, é errado. O ponto a ser dito, gente, é que tem muito desses produtos que poderiam ser aceitos aqui. Café de ginseng, como eu falei para vocês. Ah, mas Thiago, tem produtos nossos que não são aceitos lá fora. Eu concordo, concordo plenamente. E é uma via de mão dupla. Eu odeio essa expressão, mas é uma via de mão dupla. E aí eu vou dar um exemplo ridículo, que talvez vocês entendam. Nós temos alguns animais silvestres de outros países. Tem um que eu acho tão bonitinho, eu já vi um monte de vídeo dele, chama Auaua. É um bichinho muito esquisito, parece uma marmota, mas ele é primo do elefante. Esquisito, mas tem um monte de vídeo nos TikToks da vida. Não pode entrar aqui, porque ele agride a fauna e a flora brasileira. É um bichinho simples, pequenininho, desse tamanho, parece um espírito alemão. Não pode. Ou outros animais, o koala e etc. São animais que não são permitidos aqui no Brasil. Outro dia chegou um rapaz para mim no próprio Instagram e falou assim: Ah, Tiago, eu quero trazer uma mula, um animal, mula, dos Estados Unidos. O que eu tenho que fazer? Eu falei: Você não tem que fazer nada, você não pode, porque não é autorizado, tem uma série de fatores, é muito difícil. Eu estou dizendo de NCMs. São alguns NCMs que são proibidos aqui no Brasil, como o café de ginseng, como o absinto, como o vape. O vape, tudo bem, é uma outra questão. Como os próprios animais silvestres de outros países. O uauá, que eu acabei de falar para vocês. Então, o ponto, gente, é que tem produto que não pode estar aqui por nada. Outra questão que é muito complexa a falar, por exemplo, você, um grande, sei lá, um grande produtor de animais, você tem, sei lá, a sua fazenda e tudo mais, só contextualizando. Você quer trazer uma égua lá da Inglaterra. Você sabia que essa égua não pode estar prenha? Não pode ter. Se estiver prenha, você tem que garantir que ela não vai ter o filhote no meio do translado. Não pode. Porque como é que você vai para a Receita Federal? Saiu um, chegou dois, três, quatro. Não pode. Ou então, outras questões envolvendo embriões. Nossa, Tiago, como assim? Sim, o mercado de embriões de animais, principalmente touros, cavalos e outros animais, ele é muito restrito e é complexo demais. Então, quanto mais complexo, pior o item não entra. Vou dar um outro exemplo, aconteceu comigo, em época de Covid, antes do canal ser formado. Chegaram para mim e falaram assim, Thiago, Covid rolando solto. Puta, estamos precisando de teste de Covid e tudo mais, me ajuda a fazer? Ajudo, não tem problema nenhum, me paga aqui, tá tudo certo, beleza. Então, o que aconteceu? A pessoa negociava com o chinês lá na, obviamente lá na China, né, se não me engano, em Ningbo, e fechou-se um lote de teste de Covid. Nosso teste de Covid que hoje em dia tem na farmácia. Na época era uma novidade. Pois é, ainda bem que eu não me envolvi nesse primeiro processo. Por quê? Não tinha teste de Covid coisa nenhuma. Era um lote muito grande de testes, sei lá, vamos chutar o número 10 mil testes de Covid. Desses 10 mil, 100 eram testes de Covid, o resto era teste de gravidez. O chinês tentou engambelar o cliente aqui no Brasil. Só que o cliente, desesperado e com o olho desse tamanho para ganhar dinheiro, trouxe. Sabe o que aconteceu, gente? Chegou aqui, a carga deu canal verde, tudo certo, liberou, beleza, entrou numa outra questão. Quando foi entregar para o cliente dele
cliente dele riu da cara dele e falou assim: você tá de piada comigo. Porque todo lote de, sei lá, 10 mil testes de Covid, 100 eram apenas. O resto era teste de gravidez. Eu vou vender isso aqui, não tem problema. Mas eu quero meu dinheiro de volta. É, gente. Tem a outra questão aqui de checar a carga. Então, aqui nós falamos de alguns casos que eu contei para vocês, mas que vocês entendam por que, que existe uma certa descrição e uma certa restrição com alguns produtos. Eu ainda não sei por que, que o tal do café de ginseng não pode entrar aqui no Brasil. Ainda vou estudar e vou trazer isso aqui para vocês. Mas eu já sei por que, que o vape que é vendido na Europa, a rodo, em lojinha de esquina, não é vendido aqui. Não pode, proibido. Por que, que o absinto que é feito na Rússia não pode vir para cá? Por que, que animais silvestres, o auaua, por exemplo, que eu dei exemplo para vocês, não pode entrar aqui? Porque são itens que são proibidos ou restritos demais. Ah, mas Thiago, eu quero trazer o tal do vape para cá e vou colocar na minha mala. Uhum, faz isso. Põe na tua mala. E quando você chegar no aeroporto de Guarulhos, ou Viracopos, ou qualquer outro aeroporto, e passar pelo raio-x, sabe o que vai acontecer com você? É, você vai ter que ou deixar o tal do vape lá, principalmente se você tiver quantidades consideradas, ou mesmo pagar multas. Normalmente você vai pagar uma multa alta, você vai deixar toda a carga lá. E isso serve também, pessoal, para você que quer trazer 4, 5, 6, 10 iPhones. Porque você foi para Miami e comprou um iPhone para a família inteira. Para fazer uma quermesse na sua esquina. Não pode. É proibido. Lembrem, vamos pensar uma coisa simples. Itens pessoais é o meu celular e é o celular de alguém que eu estou trazendo e olhe lá mesmo assim eu estou errado. Estou levando o computador, posso fazer dois? Posso. Estou levando dois, posso fazer um? Posso. Mas são itens pessoais. Às vezes eu trabalho com dois computadores, está tudo bem. Às vezes eu trabalho com dois celulares, está tudo bem. Mas eu não posso fazer 8, 9, 10, 15, 20. Vocês concordam comigo que eu estou indo além da lei? E ser além da lei, ah, gente, vocês vão tomar uma bica muito grande. Outra coisa que eu falo sempre: remédios. Outro dia chegou um cara para mim e falou assim: Thiago, quero trazer um remédio que vende lá nos Estados Unidos. Eu falei, pô, que bacana. Tá precisando, tô precisando, não sei o que. Então, muito legal. Fizemos o processo todo, ele trouxe, ok. Uma segunda vez ele falou assim: cara, eu quero importar esse remédio para fazer revenda. Aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Como é que ele ia fazer uma revenda de um item que ele é, teoricamente tem um similar aqui no Brasil e que ele não tinha autorização para trazer? É, gente, complicado. Então, existem NCMs que são restritivos à entrada aqui no Brasil. Fato aqui importante, você estudar os NCMs, como é que aquela carga se classifica? Por que, que o Awawa não pode entrar no Brasil? Ou por que, que o ginseng não pode estar numa cafeteria? Estuda. NCM é importante você estudar e não tenta ser esperto e passar por cima dele. Ou classificar a tua carga de outra forma. Você vai ter muito problema com a Receita Federal e eu garanto, não vai ser legal para você, tá bom? Gente, Papo com aliás, Cases do Comex é um quadro que eu amo, que eu conto histórias aqui e ali e eu falo verdades para todos nós. Vocês seguem da melhor forma possível ou não, mas eu gosto de contextualizar todos vocês. O vape que vende na Itália ou o ginseng não entra no Brasil por conta de restrições ou cargas que são proibidas aqui por algum motivo. Fala com o seu despachante, vai atrás de pessoas que sabem sobre o NCM, tenta entender tudo isso. E eu garanto para vocês que vocês vão saber pelo menos o porquê de tudo isso. E não vão mais bater na tecla e falar, ah, a Receita Federal é totalmente errada, eu sou certo, etc. Calma lá, calma lá. Vamos tentar entender a regra do jogo sempre, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês
a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou caminho das pedras, sempre para todo mundo trabalhar, porque essa área que eu amo tanto e eu acho tão espetacular, tá bom? Mas aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se uma linha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$ 0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área que é bem interessante, eu amo tanto, tá bom? Clique no sininho para fazer a buzina no navio tocar mais alto e vocês receberem essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula, pergunte ao seu capitão e 2 quadros novos. Que é esse do Comex, que é esse aqui, e o Drops canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex pra gente trocar uma ideia lá no meu LinkedIn no canal. Tô esperando vocês, tá bom? Mas aliás, gente, falei demais, né? Já pediu like? Então deixa o like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando trazer um item novo para o mercado brasileiro. Veja se ele tem restrições ou não. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. A gente viu, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.